Gênesis capítulo 26. Meditar aqui um pouco este texto sagrado. Tivemos à tarde também conversando com o pastor Mancleonice acerca da obra missionária ali na Bolívia, e animo os irmãos a estar conosco ali nos visitando, em Cochabamba, que lhe acolham. Eu disse para a irmã Cleonice, pastor, vai de Santa Cruz aí, estamos aí um pouquinho mais, só 45 minutos de avião, a Cochabamba, próximo, aí você vai estar conosco, vendo o trabalho missionário. Como o pastor falou, sou missionário ali do campo em Santa Maria, mas desta igreja também eu faço parte também, porque sou daqui do Piauí, fomos enviados ali, eu e minha família, para fazer a obra do Senhor, e Deus tem nos ajudado naquele lugar, aleluia. Deus tem nos ajudado, somente Ele para nos ajudar, para nós seguirmos fazendo a obra dEle. Diz assim a palavra do Senhor, capítulo 26, e havia fome na terra, além da primeira fome que foi nos dias de Abraão. Por isso foi-se Isaque, Abimeleque, rei dos filisteus em Gerar. Apareceu-lhe o Senhor e disse: não desça ao Egito, habita na terra que eu te disser. Peregrina, aí sigue aqui o texto, peregrina nesta terra e serei contigo. Te abençoarei, porque a ti e a tua semente darei todas estas terras. Confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão teu pai. Multiplicarei a tua semente como as estrelas do céu, e darei à tua semente todas estas terras, e a tua semente serão benditas todas as nações da terra, porquanto Abraão obedeceu a minha voz, e guardou o meu mandato, os meus preceitos, meus estatutos e as minhas leis. Assim habitou Isaque em Gerar. Louvado seja o nome do Senhor. Vemos esse texto sagrado, irmão. Deus fazendo recordação a Isaque do pacto que ele tinha feito com Abraão, as bênçãos que ele tinha concedido a Abraão por causa da obediência à palavra dele. E aqui o Senhor, aquele tempo a Bíblia diz que houve uma grande fome, assim como foi nos dias de Abraão. E Isaque, o interessante aqui, que Isaque, ele tem um desejo de descer para o Egito, porque o Egito naquela época era uma nação poderosa, tinha aí, talvez Isaque imaginou, eu descer para o Egito, junto com minha família, com meus servos, vai ser o melhor lugar. Mas o Senhor se revelou a Isaque, e disse a ele, não desça ao Egito, não desça a esta terra, que eu tenho o melhor para ti. E aí o Senhor dá as coordenadas a Isaque, para onde ele tinha que descer, para a região de Gerar. Talvez ali Isaque teve perdas, porque era um homem criava gados, ovelhas, tudo isso, e havia fome na terra. Talvez Isaque não compreendeu o que Deus tinha para ele ali em Gerar, mas ele obedeceu. E assim nós, às vezes não compreendemos os projetos de Deus. Deus nos leva a algumas situações que nós ficamos imaginando, como vai ser, como é isto? Que andamos a nos perguntar e a perguntar até para Deus. Como? O que vou fazer neste lugar? Aí o Senhor aqui disse, olha, desce para Gerar, ainda que tu não compreenda, mas seja como teu pai, obedeça, porque ele obedeceu, eu abençoei ele, e eu quero também te abençoar, porque tu faz parte da promessa, mas tu tem que seguir aqui, em obediência a esta palavra, e se me recordar, irmãos, esta palavra, quando o Senhor orienta aqui a Isaque a descer a Gerar, eu me recordo ali de um processo que tivemos ali em Bolívia, quase que uma guerra civil. Aqui nós não temos costume muito de ver situações assim,
Talvez agora, né? Helicópteros de guerra aí, esses jatos passando aí por cima de nossas casas, dinamite na praça aí próximo de nossa casa sendo explodida aí as dinamites, porque em Bolívia não tem um controle como há aqui. Então teve aí quase uma guerra civil. E eu e minha esposa, o que vamos fazer? E as coisas estavam ficando ainda piores, aquela situação aumentando, mortes. O enfrentamento da população com a polícia mesmo aí, mataram mais de 9 na região de Cochabamba, La Paz mataram como umas 10 pessoas também. E nós o que vamos fazer? Alguns pastores já saíram, estavam saindo daí porque as coisas estavam se fechando, toda a situação em Cochabamba. E nós éramos para sair também para a fronteira aí do Mato Grosso, que era a fronteira mais próxima. E Deus, irmão, naquela situação, o pastor... No tempo, nosso pastor presidente disse, vamos André, com tua família, porque aqui a coisa vai ficar feia. E o nosso coração não tinha paz. Aquele momento que o pastor nos convidou, liguei para cá, liguei para o pastor Elias, pastor, temos que sair da Bolívia. Mas meu coração ficou assim, irmão, apertado, nosso coração. E nosso pastor, no sábado, eu liguei para ele, na sexta-feira era para sair no sábado, e disse, pastor, nós não vamos. Vamos continuar aqui na Bolívia. Vamos ver o que vai dar esta situação. E ele disse, pois eu vou. Eu vou descer para a fronteira. Eu disse, não, nós vamos esperar um pouco mais. Se a situação se agravar, nós vamos também para a fronteira. E naquele momento nós não compreendíamos aquela situação que estava passando. Como? Tinha tudo para nós sairmos, mas o Senhor aí, ao nosso coração, permanece aqui. Às vezes não compreendemos, irmão. Isaac talvez não compreendeu aqui como. Aqui há uma fome, ainda vou continuar nesta mesma situação. Mas o Senhor disse, esse lugar que tu está é o lugar que eu quero te abençoar. E ali permanecemos. Em Cochabamba não saímos, não arredamos o pé. E ficamos ali, o Senhor cuidou de mim, cuidou da minha família, vendo toda essa situação. O Arthur tinha mais ou menos 4 anos. Aí se assustava aí com as dinamites, próximo à nossa casa. Para nós que não temos costume, irmão, dessas guerras, vamos dizer assim, ficamos assustados, mas o Senhor estava cuidando de nós. Deus cuida da sua igreja. Quando Deus orienta, Deus ele cuida. Quando Deus disse a Isaac, ó Isaac, fica aí. Isaac ele não duvidou no seu coração, ele desceu para Gerar. E a Bíblia diz que ele habitou Isaac em Gerar, porque ele sabia que ali ele estava no centro da vontade de Deus. E é isso que nós precisamos compreender. Sempre início de ano, como hoje é um culto administrativo, sempre há algumas mudanças, e um diz assim, por que o pastor fez essa mudança? É entre ele e Deus está orientando, obedeça, faça, ande como Isaac, não precisa estar se recordando, ó Isaac, teu pai obedeceu, aleluia. Necessitamos fazer, necessitamos nos despertar e obedecer isso. Aí mudança, mas temos que permanecer no centro da vontade de Deus. Talvez algum diz assim, mas o pastor me colocou aqui, é tão difícil, mas saiba de uma coisa, que o pastor foi orientado por Deus, se obedeça seu pastor, aleluia, porque ali Isaac obedeceu a voz do Senhor, desceu para Gerar, tinha tudo para Isaac ir em contramão, porque ele ia perder, ia ter perdas. Talvez alguma das suas ovelhas morreram, talvez alguma das suas vacas aí morreram, talvez aí alguns servos aí definharam, porque havia fome. E aquele lugar, a Bíblia diz que foi pior do que nos dias do pai dele, de Abraão. Mas ele disse assim, ainda que tenha perdas, eu tenho que obedecer a Deus, porque Ele se revelou a mim, aleluia. Isso é renúncia, irmão. Isso é renúncia para nós fazermos a vontade daquele que nos chamou. Não é fácil, mas o Senhor está conosco. Comentava com o pastor Renério esta tarde,
acerca da região de São Isidro ali, região dos Andes boliviano, quase que 5.000 metros de altura. E o pastor disse logo, se eu for em Cochabamba, eu não quero ir nesse lugar. É frio, irmãos. É frio, 5.000 metros de altitude. Literalmente nós ficamos dentro das nuvens. Literalmente. Eu falava para o pastor que todas as vezes que vamos aí, os carros quebram, saca o amortecedor do carro. Carros diferentes, não é o mesmo carro, porque quem vai uma vez não quer colocar a segunda vez o seu carro. Porque danifica, e os mecânicos são nós mesmos, sem saber de nada de mecânica, nós estamos aí. Essa última vez saímos de Quillacolho 10 da manhã, quando começamos a subir, mais de 1 hora de subida, 1h20 de subida, quando chegou no topo da montanha, aí o amortecedor do carro sai, o parafuso. Aí alguns irmãos disseram assim, vamos voltar. Eu disse, não, vamos continuar, vamos ajeitar esse carro. Aí os irmãos falaram, vamos buscar um sinal para chamar um mecânico. Eu disse, não, é nós mesmos. Não há aqui sinal. E fomos aí consertar esse carro no meio da montanha, no frio. Começou a chover e o negócio piorou mais. 5.000 metros de altura, aí começou a chover, granizo. E consertamos o carro, como 4 da tarde, demos continuidade ao trabalho. Chegamos 10 da noite. 10 da manhã saímos e chegamos 10 da noite. Mas, irmão, é um trabalho tão difícil, acesso tão difícil àquele lugar. Mas é tão gratificante saber que a gente está na vontade de Deus. Quando chegamos ali, os irmãos, primeiro a nos esperar são as crianças, porque foi no mês de dezembro o início, e nós estávamos fazendo um trabalho com as crianças aí, mês de Natal, e os primeiros a estar lá, no meio do frio, da neblina, eram as crianças, ali alegre. E quando chega aí, nós temos que deixar o carro e caminhar como uns 20 minutos mais, e essas crianças, irmão, eles agarram nossas mochilas, as sacolas que vamos levando, eles agarram mais leve, e eles dão-lhe pé, caminhando aí para chegar, e nós, se quiser, siga. Depois os adultos vêm e carregam as coisas mais pesadas. Por quê? Porque nós não podemos levar aí. Por quê? Por causa da altitude. Ainda que estamos em Cochabamba, 2.400 metros de altitude, quando chegamos aí nessa localidade, cansamos. Caminhamos bem devagar. Eu estava falando para o pastor que tem uma missionária que trabalha conosco lá, a missionária Emily. Ela está 7 anos em Cochabamba. A primeira vez que ela foi agora, ela estava passando mal, desmaiando, por causa da altitude. Mas, irmãos, aquele trabalho, 5.000 metros, mas o evangelho chegou àquela localidade. Vê criança, vê adolescente falando em língua, vê os irmãos aí falando em língua, vê o povo buscando a Deus em oração. É gratificante, aleluia. Pode haver perda, pode haver dano, mas o Senhor cuida do seu povo. Deus cuida dos seus missionários, Deus cuida da sua igreja. O que Deus quer é que nós sejamos obedientes ao chamado, à ordenança dele, para não se desviar nem para a esquerda e nem para a direita, mas está no centro da vontade do Senhor, aleluia. Estamos começando o ano de 2023, novos desafios, novos projetos, vai ter algumas dificuldades, sempre vai haver, mas vamos seguir na frente, vamos seguir adiante, porque o Senhor já nos deu vitória, irmãos. O Senhor já nos deu vitória. O que Deus quer é a disponibilidade do seu povo para fazer a obra dele. Aleluia. Os desafios, aqui, ai, na Bolívia, ai. Mas o Senhor que cuida. É o Senhor que cuida do seu povo. É o Senhor que cuida da sua igreja. Aí desafios ali, para nós, sempre eu falo para os irmãos. A questão da comida sempre é um desafio, apesar que estamos quase 7 anos.
E eu disse para os irmãos, outro dia estava comunicando que quando nós saímos a visitar, a gente já tem que fazer a oração, porque não sabemos o que vamos encontrar na visita. Pode ser um preazinho, pode ser um conejo, pode ser uma galinha, pode ser aí qualquer coisa, uma sopa de amendoim, um refrigério, um suco de canela, tudo isso podemos encontrar. Sopa tianga de polho, não? Tudo isto, mas estamos aí, comendo, nos alegrando com nossos irmãos, aleluia, porque isso é missão transcultural, temos que entrar aí de cabeça, né? A irmã Cleonice falou esse desafio, nesta tarde nós estávamos conversando os desafios que a Insucre, mas venceu aí, porque Deus levou, Deus trouxe, Deus cuidou, e assim a igreja do Senhor. Há desafios, mas nós temos que nos permanecer firme, porque a Bíblia diz que quando Isaac chegou ali a Gerar, aquele povo talvez ali viu aquele homem ali, ele começou a semear, e a Bíblia diz que semeou Isaac naquela mesma terra, e colheu naquele mesmo ano, sem medidas, porque o Senhor o abençoava. Aleluia, o Senhor o abençoava. Por quê? Porque ele obedeceu o chamado dele, ele obedeceu ao Senhor. Assim é nós ali, estamos obedecendo, assim tem que ser a igreja, tem que obedecer, aleluia. Quando Asaf é o nosso pequeno, um médico deu um diagnóstico nele, disse, olha, esse menino não vai caminhar, não vai falar, vai andar de cadeira de roda. E eu quis quase que me desesperar. Como vou fazer o tratamento dessa criança? Como nós vamos fazer o tratamento? Vamos voltar para o Brasil, chamar nossos pastores e falar. Aí mais nós fomos orar. E Deus, sabe o que Deus disse? Eu cuido de vocês, aleluia. Eu cuido de vocês. E estará aí o Asaf, aleluia. Está o Asaf, corre, caminha, grita, anda de bicicleta. Por quê? Porque Deus cuida, aleluia. Deus cuida. O Asaf tem suas dificuldades, fez cirurgia no tendão de Aquiles dele, mas o Senhor está cuidando, aleluia. O que temos que fazer é permanecer no centro da vontade do Senhor. Não adianta nós tomar nossas próprias atitudes e querer caminhar com nossos passos, não. Nós temos que caminhar conforme o Senhor quer que caminhamos, aleluia. E Ele vai nos ajudando, aleluia. A neuróloga viu o Asaf caminhando e disse, esse é o Asaf, aquela criança que entrou aqui. E minha esposa disse, é o Asaf, para a glória de Deus. Ele entrou caminhando, aleluia. E aí correndo, e a doutora ficou assustada, e nós disse, é Deus que faz, é Deus que cuida, aleluia. Aleluia, Isaac aqui semeou, e 100 vezes mais ele colheu, aleluia. Quer semear, quer colher, é obedecer, é fazer a vontade de Deus, que Ele vai nos abençoar aqui mesmo, aleluia, porque Deus é fiel em tudo. Interessante, irmão, falando do Asaf, na igreja que nós estamos, todos os irmãos mobilizam para orar a favor da vida do Asaf. Quando ele estava bem, o ensino não caminhava bem. E as crianças, um dia, colocaram ele assim na parede e fizeram um círculo aí ao redor do Asaf. E aquelas crianças, irmão boliviano, começaram um clamor em favor da vida do Asaf, aquelas crianças. Começaram a orar e dizer assim, vem Asaf, vem, caminha até nós, aleluia. Irmão, aquilo ali ficou marcado, porque vê a sensibilidade das crianças orando e sabendo que o Asaf necessitava o intervir de Deus na vida dele. Aleluia. E graças a Deus estar aí nosso filho. Talvez se nós tivéssemos voltado antes do tempo de Deus, teríamos sofrido, e o Asaf talvez tinha até ido para a glória.
mas permanecemos aí em Bolívia, em Quillacollo, em Cochabamba, e estamos aí levando a palavra de Deus, levando a esperança às famílias, que é o Evangelho de Cristo que muda situações, levando o Evangelho nas praças estas que são cerca aí dos feiticeiros, onde as pessoas aí lê à mão, lê através de cartas, da folha da coca, tudo isso aí eles se aproveitam aí de feitiçaria, vamos dizer. Estamos aí aos domingos pregando a palavra de Deus, irmãos, pregando a palavra de Deus, e reúne um tanto de crianças aí, como 20 crianças, e filho desses feiticeiros aí também vem, e nós louvamos a Deus ali, que estão ouvindo o Evangelho de Deus. Ali em Cochabamba temos a dificuldade, na cidade que estamos de Quillacollo, o povo quase não se congrega à noite, domingo à noite. Aí o que fazemos? A maioria vem só pela manhã, e casa cheia, 50, 60 aí pela manhã, à noite 2 ou 3. O que nós fazemos agora? Colocamos o som fora da igreja e pregamos a palavra de Deus, aleluia, ao ar livre. As pessoas ficam aí de longe observando e ouvindo aí, e nós pregando a palavra, cantando em quechua, cantando em aimara, cantando em castelhano, só não cantamos em português. O português eles não entendem nada do português, mas estamos aí, porque a igreja que estamos tem os irmãos de La Paz que falam o aimara, e tem os irmãos de Quillacollo que falam o quechua, em Manalha Caçanque, aí o Michel ainda se recorda, Camisaraque, Alique, não? E Aimara, é a mesma pergunta, como está? Mas é em aimara, Camisaraque, porque há esses dialetos aí, irmão, quechua, o aimara, mas são desafios. Hoje eu não falo o quechua, mas eu compreendo, já estou compreendendo o que eles falam. Eu digo, olha, você não pode falar de mim, eu estou entendendo o que vocês estão falando. Aí eu interpreto eles, pastor, já sabe o quechua, eu digo, pero mana acha ninchum quechua manta, não? E eles, não sabe falar, não, palaita quechua, não, palaita quechua, e eu, mana. E ele dijo, não, pastor, habla, eu, mana, palaita. E ele disse, que habla? Não, eu não sei. Não? E se queda assim, pero eu compreendo, porque já estamos 7 anos convivendo com eles aí, estamos compreendendo o que eles falam em quechua. É um dialeto difícil. O missionário Tassiano é do missionário brasileiro, o único, até agora, que fala o quechua e fala bem. Fala bem o quechua e compreende bem. É o único, que é o esposo da missionária Silvina. Dos missionários aí, ele é o que fala, todos os brasileiros, ele é o que fala melhor o quechua. Os demais só entendem e não fala nada de quechua. Mas estamos ali, irmãos. O desafio é grande, mas o Senhor é conosco. Quando fui à Bolívia com minha esposa, eu disse, nós não vamos passar 5 anos. Já estamos com 7 anos, não, irmão Davi? Ali servindo o Senhor, estamos à disposição do Mestre. O que Ele disser, vai para onde, outro país, volta, estamos à disposição, porque temos que obedecer como Isaac, porque mesmo em terra de fome, mesmo em terra difícil, mas o Senhor vai fazer produzir, aleluia, porque estamos no centro da sua vontade. Que Deus nos bendiga em nome de Jesus. Amém.